7º ano do Colégio Alternativa. Aqui quem fala é a professora Tamires Costa e agora vamos dar início ao 2º volume do nosso cadernão. O assunto que vamos abordar hoje é sobre os números racionais. Bom, conjunto dos números racionais. Assim como os naturais surgiram da necessidade de contar, os números racionais surgiram da necessidade de medir e representar partes de um inteiro. Hoje em dia, o uso dos números racionais já se popularizou e eles são visualizados constantemente em nosso cotidiano, seja em uma loja na hora de fazer compras com desconto, seja em uma análise de gráficos em uma revista ou jornal, seja em esportes radicais com grande variedade de números envolvidos na realização de esporte, do tamanho de skate, as notas atribuídas a competidores em uma disputa. Observe aqui, ó, quando eu tenho esse gráfico que fala sobre a preferência por modalidades esportivas. Esses números aqui estão representados no gráfico, ó. 40% gostam de futebol, 30% gostam de vôlei, 15% gostam de basquete, 10% gostam de natação e 5% gostam de outros esportes. Então, esses números aqui que estão em porcentagem são representações de número racional. Essa propaganda aqui, ó, limpa o estoque, tudo com 50% de desconto. Esse número aqui está em destaque, 50%, é um número racional. Olha essa matéria aqui sobre a mega rampa no Rio de Janeiro. Depois de 3 anos em São Paulo, a competição mais radical do skate acontece no Rio de Janeiro. Então, esses números todos aqui representados, ó, na reportagem são representações de números racionais. O conjunto dos números racionais é constituído por números inteiros positivos e negativos, naturais, decimais, dízimas periódicas, tanto compostos simples, e frações. A palavra racional vem do latim ratio e significa razão, sendo também entendida na matemática como uma divisão. Utilizam-se esses números para representar quantidades e medidas. Na reta numérica, pode-se representar esse conjunto da seguinte forma. Então, observem aqui, né? Essa reta numérica, a direita do zero são os números positivos, a esquerda do zero são os números negativos. Por exemplo, para representar esse número racional aqui, 1/2, está em forma de fração. Eu coloco entre o 0 e o 1. Para representar, ó, esse número decimal aqui, que é um número racional também, 1,5, está entre o 1 e o 2. Então, é assim que a gente representa os números racionais na reta numérica. O conjunto dos números racionais é representado pelo símbolo Q. A relação de inclusão é estabelecida com os conjuntos dos números naturais e inteiros. Observe o diagrama a seguir. Então, observe aqui, ó, conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros. Então, tanto os naturais quanto os inteiros está dentro, ó, faz parte do conjunto dos números racionais. Assim, o conjunto dos racionais compreende todos os números naturais e inteiros. Elementos do conjunto dos números racionais. Então, observe aqui, ó, todos os elementos dos números racionais. Tem número inteiro positivo, inteiro negativo, fração, número decimal, número natural, dízima periódica. Então, todos esses números são considerados números racionais. Os números racionais também possuem subconjuntos, os quais estão listados a seguir. Conjunto dos números racionais não nulos. São todos os números racionais, excluindo o zero. Então, não tem o zero. O asterisco significa que o zero, por ser o elemento nulo, não pertence ao conjunto. O conjunto dos números racionais não negativos são os números racionais positivos, né? Somente os positivos. Conjunto dos números racionais positivos e não nulos, ou seja, são todos os números positivos sem o zero. Conjunto dos números racionais não positivos, ou seja, são todos os números negativos e o zero. O conjunto dos números racionais negativos e não nulos, ou seja, são todos os números negativos sem o zero. Bom, a nossa aula foi essa, tá? Para dar início aos números racionais. Então, vocês vão fazer as questões de 1 a 6 das páginas 5 e 6 do cadernão de vocês. Façam qualquer dúvida, é só me chamar no PV, tá? Estarei disponível para atender vocês. Espero que vocês tenham gostado, entendido a aula, tá? Até a próxima. Beijo!